Olá, meu nome é Anderson Claudir, sou diretor, dramaturgo e compositor da peça Bertoleza. Eu sempre pensei em ser ator, assim, sempre me encantou essa coisa. O diretor foi acontecendo, assim, foram coisas que foram acontecendo e o diretor se tornou, assim. Necessidade, né? Eu tinha um professor em Campinas chamado Cláudio Lima e ele fazia trabalhos fantásticos, assim. Aí eu sempre fiquei muito olhando para ele, olhando para as coisas que ele fazia. E a primeira vez que eu fui mexer com direção foi por causa dele, porque ele me colocou como assistente de direção dele num processo, assim. Aí foi daí que eu fui me apaixonando pela direção teatral. Com as 3 casinhas foi o ponto de partida para ele no grande cortiço São Romão. 4 braços de terra, um cortiço do São Romão, portas, janelas de pedras e um grande portão. Sempre teatro primeiro. Fiz algumas coisas de TV, algumas coisas de cinema, mas sempre a base do meu trabalho foi o teatro. Na escola, desde criança, ensino primário, creche, sempre fazendo teatro. Sempre era aquele que levantava a mão e falava, deixa eu. Sempre estava lá. O roteiro foi Corretor de Escravizados. Contava mesmo que estivera mais de uma vez na África, negociando negros por sua conta. Bertoleza veio de uma... A gente começou a Gargarejo, ela trabalha com adaptação de obras literárias, e a gente começou a adaptar o Cortiço do Aloysio Azevedo. E quando a gente começou esse processo de adaptação, eu percebi que eu não queria falar do Cortiço todo, eu queria falar da Bertoleza. E aí eu comecei a escrever para Bertoleza, comecei a escrever música, comecei a adaptar a história. As músicas no início não eram para ir para a cena, as músicas eram para trabalhar em sala de ensaio, né? O clima com os atores. E aí eles começaram a falar, não, mas essa música põe. Aí quando a gente viu, tinha virado um musical, assim. E eu acho que veio muito da necessidade de falar da mulher preta, acho que é um pouco falar da minha mãe, assim. Quando eu falo de Bertoleza, acho que eu falo da minha mãe, assim. E aí é onde me impulsiona a escrever essa história. Parar e chorar. Eu precisei me permitir viver aquele luto sem esquecer que eu também luto. E a Bertoleza... Cara, eu tava no ônibus, eu tava contando essa história essa semana, eu tava no ônibus, lendo o livro do Cortiço e chega na cena onde o João Romão começa a enlouquecer no quarto dele, e essa pergunta é uma pergunta que se repete no livro para ele, né? E a Bertoleza, o que você vai fazer da Bertoleza? E aí eu lendo essa parte do livro, no ônibus eu comecei a ver a melodia, eu comecei o que fará daquela negra que só soube te amar. E aí eu peguei meu celular, que na época tinha gravador no celular, tem hoje também, né? Não sei o que eu falei naquela época. Peguei ali o gravador e comecei a gravar. É a única música que permanece a mesma, com a mesma melodia, o mesmo arranjo, desde o início do processo, que foi há 5 anos atrás. 5 não, 7, né? Porque a gente começou em 2015. Exatamente. E aí surgiu a música inteira no ônibus, eu cheguei em casa, a música estava pronta. Eu escrevi mais ou menos 35 músicas para o espetáculo. E aí a gente foi fazendo, aí tirava uma, colocava outra, tirava uma, colocava outra. E a Bertoleza? Mama, uma. Eu tenho um carinho muito grande pela música do Baobá, que é Quero ser semente, brotar e florescer, quero ter a força pra não me calar. Me pega muito, e a música da Preta, né? Que fala de solidão, fala da solitude da mulher preta e tudo mais. E a Luana, né? Tem a Luana cantando. Então sempre quando a Luana começa a cantar, já me dá um nó na garganta, uma emoção é forte. Aí a música da Preta eu lembro que eu coloquei na peça, né? Escrevi na peça, coloquei aqui tem uma música. E aí eu não sabia qual que música que era, o que eu ia escrever. E aí eu acordei de madrugada, que eu tinha sonhado com o refrão.
E aí eu acordei de madrugada, levantei e comecei a fazer a música e saiu ali também, assim. Madrugada, tudo escuro, e eu falando, não podia cantar alto porque tava todo mundo dormindo em casa. E eu gravando rapidinho, porque senão eu ia perder melodia, ia perder tudo. Eu acho que vem do Orum, né? Vem da ancestralidade, vem desse lugar que eu acho que tá para além de mim, vem dos outros que vieram antes, né? Não dá, gente! Era muito importante para mim que a peça refletisse os ritmos sonoros, principalmente os ritmos sonoros advindos da diáspora, né? E aí eu fiz uma pesquisa do que estava acontecendo no final do século XIX, o que estava surgindo, né? O samba, o chachado, o choro, o pagode baiano. E aí foi pesquisando esses ritmos que começou a vir essas melodias. Não tem como falar de Bertoleza, não tem como falar de povo preto, não tem como falar dessas mulheres que a gente fala na peça sem falar de Brasil, sem falar de brasilidade, sem falar do que é a gente culturalmente, como a gente é construído. É porque assim, eles têm que tocar, eles cantam, eles dançam, têm que interpretar. É tudo, é muita coisa, né? E a gente é um grupo independente. Então, quando a gente começou a realizar essa peça, a gente não tinha dinheiro. Então foi uma coisa, gente, quem quer fazer? E aí eu tive sorte de ter Palomares, de ter Eduardo Silva, que é um monstro, que é uma referência gigante pra gente, olhando pro texto, olhando pro trabalho e falando, não, eu quero fazer isso, porque eu acho isso bom, assim. Então foi algo, acho que uma coisa transcendental também, acho que foi juntando pessoas incríveis, e não pelo dinheiro, não pelo status do trabalho, mas porque queriam falar dessas mulheres, porque queriam falar de Bertoleza, porque queriam contar essa história. E eu acho que é isso que faz o grupo ser tão potente, né? Acho que com as suas forças, assim, acho que muito mais do que técnica, talento ou qualquer coisa do tipo, tem uma vontade. Eu acho que essa vontade acho que impulsiona todos nós a contar essa história dessa maneira. Do passado que não se pode limpar. É uma galera, assim, né? É uma galera que eu fui encontrando na vida, assim. Eu fui encontrando na vida, aí você olha pra pessoa e fala assim, e aí? E aí, o que você acha? Então são pessoas que estão comigo, algumas delas muito antes de Bertoleza, né? A Andréia, que é produtora, ela fundou a Gargarejo comigo junto com a Cássia Lopes, que é uma atriz maravilhosa de Sumaré. A gente começou no interior, em Campinas, Sumaré, Hortolândia, a gente trabalhou muito por lá. E éramos nós três, era a Cássia, eu e a Andréia. E aí começamos esse trabalho lá, fazendo várias coisas. E aí quando eu mudei para São Paulo para estudar direção teatral, e aí quando eu mudei, a Gargarejo foi se transformando, foi se renovando. E aí eu fui conhecendo essas pessoas. A Andressa, por exemplo, que é a minha iluminadora, eu conheço de Campinas. E não é nem do trabalho, eu conheço a Andressa da mesa de bar. E aí quando eu cheguei aqui em São Paulo, ela estava estudando na mesma escola que eu. Porque, como eu falei, a gente ficou de 2015 até 2019 ralando para fazer a peça. Eu escrevia e desescrevia, escrevia de novo, escrevia a música, aí cantava, aí não dava certo, aí escrevia outra música. Igual eu falei, tem 35 músicas, assim. E aí, quando chegou 2020, que a gente teve a oportunidade de fazer uma temporada no Sesc Belenzinho, foi tipo um sonho realizado, porque é muito difícil fazer arte no nosso país. E aí fazer arte com 10 atores em cenas, um diretor musical, um preparador vocal, iluminador, a moça da projeção, aí o cenário, o figurino, é muita coisa para dar conta. Então poder ter o apoio do Sesc nesse momento pra gente foi fundamental. E aí foi uma surpresa, porque eu sempre acho assim, o teatro vai estar vazio, meu Deus, vai ser um fracasso. E sou meio pessimista. A autoestima lá embaixo. E aí lotou, a gente esgotou todas as sessões do Sesc Belenzinho. Foi um sucesso de crítica gigante, a gente recebeu vários prêmios, entre eles o APCA de melhor espetáculo do ano, assim. Então foi surpresa atrás de surpresa e só surpresa boa, assim. A gente, esse ano, finalmente as coisas parecem que estão acontecendo para a Bertoleza de novo. Previsão, Portugal no ano que vem. Eu tô aqui, ó. A gente tá querendo muito, assim, né? É isso, né? É tudo muito, exige muito dinheiro, exige muita produção, exige muito apoio, mas a gente tá tentando, a gente é uma equipe por trás, escrevendo todos os editais possíveis, pensando em todas as formas de fazer isso rodar. Acho que não só fora, mas a gente, por exemplo, a gente só fez aqui em São Paulo.
E a gente quer ir para o interior de São Paulo, a gente quer fazer Rio, a gente quer fazer Belo Horizonte, a gente quer fazer o Sul, Sudeste, Nordeste. A gente queria passear o país inteiro, assim, porque acho que, e muito mais pela questão de que acho que essa história precisa ser contada em vários lugares. Muitas pessoas precisam ouvir. Material tem. Eu acho que é importante a gente se reconhecer. Se reconhecer, eu acho que é isso, a gente precisa se reconhecer no outro. Porque acho que empatia tem a ver com isso, né? Acho que se todo mundo fosse empático, o mundo seria um mundo infinitamente melhor. Acho que a empatia é você se reconhecer no outro, você saber que as dores do outro podem ser suas dores também. E acho que isso se torna melhor, assim. O que eu vou falar, pessoal da Bertoleza? O que será? É isso aí, gente. Vamos estar lá, Fomento, junho e julho, no Teatro Arthur Azevedo. Quinta, sexta, sábado e domingo, às 8 horas da noite. Vai ser incrível. E venham conhecer a Bertoleza, para quem não conheceu ainda. E para quem já conheceu, vem ver de novo, que a gente está sempre feliz em receber vocês. E teatro é isso, é público, ator, é esse encontro maravilhoso. O teatro é a arte do encontro. Espero encontrar vocês muito, muito mais. Você, sua equipe maravilhosa. Esperamos estar juntos muito mais vezes. Aê!